Olá, boa noite. Em primeiro lugar, é um grande privilégio e alegria poder estar aqui essa noite. De antemão, quero apresentar aqui os irmãos que vieram conosco no comboio. Ainda não sei andar na cidade, acabei de completar um ano aqui em São Paulo, vim da cidade de Manaus, Amazonas, e vim com a missão de pastorear a Igreja Batista de Jardim Maria Virgínia, a qual já tenho muito amor e carinho. Eu gostaria de pedir que os irmãos hoje abrissem para iniciar a sua Bíblia no livro de Salmos 119, por favor. Nós vamos dar início hoje à mensagem. Eu fiquei sabendo que hoje nós teríamos aqui o início, do programa anual de leitura da Bíblia. E por conta disso, irmão, então eu preparei algo direcionado para isso, algo que muito fala ao meu coração e que de fato eu espero que também fale ao seu coração nessa noite, ok? Livro de Salmos 119, nós vamos ler apenas o versículo 105 nesse momento, e acho que é muito importante, inclusive, para o momento e atual momento em que o mundo está vivendo. Salmos 119, versículo 105, a palavra de Deus afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E vou ler novamente, porque realmente creio que essa leitura é muito expressiva para o atual momento em que nós estamos vivendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Veja bem, mais do que nunca, precisamos da luz das Sagradas Escrituras sobre as nossas vidas. Mais do que nunca, precisamos da luz das Sagradas Escrituras sobre a nossa vida. Porque aparentemente, e escute com atenção, aparentemente, estamos vivendo dias de escuridão e incertezas. Porém, todavia, entretanto, quando se tem a luz para poder enxergar aonde pisamos, caminhamos com mais segurança. E então, automaticamente, quem nos passa essa segurança não é o governo nem a vacina, é a palavra do Senhor. É nela que eu confio, é nela que eu deposito a minha confiança. Portanto, irmãos, a palavra de Deus continua e continuará sendo a luz que ilumina a nossa vida e o nosso caminho, inclusive nos dias atuais que nós estamos vivendo. Veja bem, depois de falar isso, parece ser bonito, interessante, de fato é. A tristeza que me bate, então, depois de saber o que diz Salmo 119, versículo 5, que a palavra é lâmpada para os meus pés e também é ela que traz luz para o meu caminho, isso deveria, então, me trazer uma certa segurança, tranquilidade. Isso também deveria me trazer, nesse momento, a firmeza do meu pisar e do dia de amanhã. Porém, infelizmente, observando o atual momento, não é o que eu encontro, inclusive, em muitos cristãos. Muitos perdidos, desorientados, sem saber o que fazer, e, sobretudo, o medo tomou conta. Agora, por quê? Nem todos dão realmente valor e atenção devida para a palavra e seus ensinamentos. A palavra está à nossa disposição. Deveríamos ter tranquilidade, uma vez que conhecemos. Eu gosto muito de um escritor que ele diz o seguinte: aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras não estão surpresos com o que está acontecendo nos dias de hoje. E de fato é. Não há por que ter surpresa. Aqueles que de fato conhecem a Bíblia não estão surpresos com o que vem acontecendo. Não estão. Agora, se é fato que essa palavra ilumina a minha vida, o meu caminho, então por que muitos estão perdidos, desesperados, atônitos, com medo, sem saber o que fazer, como reagir e assim sucessivamente? Bom, eu acredito que o texto para mim de hoje é o mais expressivo possível que eu encontro na Bíblia para explicar o porquê. Agora sim eu quero ir com você para o texto principal dessa noite, que se encontra em Lucas, capítulo 10,
Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 10, por favor. Uma história que para mim realmente representa, um relato bíblico, uma história muito representativa para mim do que vem acontecendo. Eu gosto muito desse texto, inclusive. Lucas, capítulo 10, versículo 38, se os irmãos puderem acompanhar comigo, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa certa aldeia. E então uma certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava muito distraída, e eu gosto de sublinhar minha Bíblia, eu não sei você, mas eu sempre marco algumas palavras que são interessantes para mim, e a palavra que distraído significa muito, e explica muito do porquê que muitos irmãos estão perdidos nesse momento. Marta, porém, andava muito distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz a ela, pois, que venha me ajudar. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás muito ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas apenas uma só. Veja bem, palavras de Jesus, mas apenas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Nossa, esse texto para mim realmente explica muito o real momento em que eu vejo o desespero de muitos cristãos mundo afora. E a primeira coisa que eu observo nesse texto e que traz uma grande lição para a minha vida se encontra ali no versículo 40, quando Jesus fala que Marta andava muito distraída com muito serviço, tinha muita coisa na cabeça, estava completamente distraída. E o que é distração, irmãos? Marta andava muito distraída. E o que é distração? Veja bem, distração é tudo aquilo que tira a nossa atenção do que de fato é importante. É aquilo que desvia os nossos olhos do alvo e o que nos faz errar o caminho. Isso é distração. É muito comum, infelizmente, encontrar crentes distraídos nos nossos dias, que já não têm mais seus olhos fixos naquilo que de fato é importante. Muitos já trocaram e inverteram suas prioridades. Marta andava muito distraída. E eu pergunto para você, irmãos, você ainda permanece firme e focado no seu chamado e na sua missão? Mas mais do que isso, você continua focado naquele que te chamou? Pois veja bem, com o passar do tempo, as pessoas vão se envolvendo cada vez mais nos ministérios da igreja, mas poucos de fato vão se envolvendo com o dono da igreja, com o Senhor da igreja. Muitas pessoas querem a obra de Deus, poucos querem o Deus da obra, e há uma grande diferença. Marta andava muito distraída. E o que é distração? É tudo aquilo que tira a nossa atenção do que de fato é importante. É aquilo que desvia os nossos olhos do alvo. É o que nos faz errar o caminho. Veja bem, isso é distração. Agora, nós não podemos andar distraídos. Nós precisamos bem saber quais são nossas prioridades nessa vida. Para aqueles que têm Cristo, você precisa muito saber quais são as suas prioridades. E eu realmente desafiei a igreja lá em Maria Virgínia, no início desse ano, a gente rever as nossas prioridades. Parece que com o passar do tempo, nós vamos invertendo as prioridades. E qual é a prioridade para um cristão? Nossa, Mateus capítulo 6, famoso, talvez você conheça, lá na minha cidade a gente diz de cós salteado. Talvez você conheça de cós salteado. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o quê?
Muito bem. Então veja, não há por que se perder. Não há coisa mais incrível do que estar envolvido com o Deus da obra. Ele é primeiro e deve ser sempre primeiro. Isso é inegociável. Nada mais nesse mundo deve me encantar. Nada mais nesse mundo faz brilhar os meus olhos, a não ser Cristo Jesus. Nada mais. Ele é a minha prioridade. Ele é a minha prioridade. Em João capítulo 4, se você puder abrir sua Bíblia comigo, por favor. João capítulo 4. Veja o que o próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador, em certa ocasião explanou. João capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e também realizar a sua obra. A prioridade, o que Jesus está falando aqui para os seus seguidores é a minha prioridade. Jesus está estabelecendo para aqueles que estão ao seu redor: a minha prioridade aqui nesse mundo, a minha prioridade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não podemos estar distraídos, não podemos perder o foco, não podemos perder a atenção por nada. Nada mais nesse mundo me atrai. Jesus é meu foco, Jesus é a minha meta. É para Ele e por Ele que eu vivo, e quero fazer isso até o final da minha vida. Não perco o meu tempo com as distrações desse mundo. E por que eu falo isso? Porque muito se percebe nos dias de hoje que no nosso caminhar, as coisas ao redor ou as coisas desse mundo vão desviando a nossa atenção. Parece que algumas coisas desse mundo vão nos direcionando para longe de Deus. Eu estava fazendo algumas pesquisas essas semanas e muitas coisas me chamaram a atenção. Não só essa semana, já há algum tempo, desde a pandemia para cá. É fato e é também comprovado pelo IBGE, veja bem, é comprovado pelo IBGE que o nosso país, o Brasil, é um país onde a sua grande maioria é tida como cristão, ou se declaram ser cristão. Até o último levantamento que eu fiz, veja bem, mais ou menos 65% da nossa população declara ser ou afirma ser cristão. 65%. Porém, isso é bom, mas também é ruim. Por que é ruim? Porque, veja bem, nesse período de pandemia, eu gosto de pesquisar, eu gosto de analisar, eu gosto de investigar as coisas. E se nós somos a maioria, e se somos um povo que estamos realmente ainda atentos na nossa missão, focados em Jesus, deveríamos ter aproveitado esse tempo de pandemia, de isolamento, para desenvolver o nosso relacionamento com Deus ainda mais. E não ficar distraído com as coisas que esse mundo nos oferece. Mas não foi bem isso que aconteceu. Inclusive, vi muitos irmãos atualizando a sua série na Netflix, atualizando sua playlist de filmes, mas poucos se atualizaram com a leitura da palavra de Deus. Infelizmente, poucos usaram o tempo que lhe foi dado para focar naquilo que realmente deveria ser focado. Um bom exemplo disso, e é triste ver isso, é que as lives mais assistidas nesse período de pandemia foram dos sertanejos, num país que é tido como cristão. Isso é muito triste. Em segundo lugar, a live mais assistida no nosso país, um país cristão, foi dos pagodeiros. E em terceiro lugar, das músicas eletrônicas. As coisas de Deus já chegam lá por 20º. Não estou dizendo que tudo que se propaga no YouTube realmente é bom para ser assistido ou realmente nos faz crescer. Mas o que se percebe com esse levantamento é que poucas pessoas buscaram desenvolver o seu relacionamento, porque estão distraídos tanto com as coisas desse mundo,
que perderam seus olhares para Cristo Jesus. Digo mais, no Google, se você pesquisar no Google, joga lá, os assuntos mais pesquisados em 2020, Jesus não está em nenhum dos primeiros lugares, nenhum. Isso me mostra distração. Isso me mostra distração. Hoje nós temos uma coisa que lá no começo do meu ministério nós não tínhamos. Eu sempre costumo dizer que quando eu comecei a pastorear, 18 anos atrás, para a gente fazer um estudo, a minha mesa era repleta de Bíblia, aí nós tínhamos o dicionário bíblico, o dicionário Aurélio, às vezes para dar aquela ajuda com o português lá da Bíblia, e umas 3 linguagens de Bíblia. Hoje, já não é tão assim. Hoje, com um clique, nossa, como tá, nossa, assim, esse é o lado bom, hein? Como é bom. Você já não tem aquela mesa repleta, porque está tudo aqui, ó. Aqui, desculpa. Está tudo aqui, com um toque. No lugar certo, é claro. Você tem ótimas informações. Você já não precisa, antes eu ia para a igreja com a minha bolsa cheia de livros. As informações agora vêm tudo aqui no bloco de notas. Porém, está mais fácil, mas parece que está mais difícil acessarmos aquilo que de fato nos faz crescer, aquilo que de fato nos faz evoluir no nosso relacionamento com Deus. E esse é um dos primeiros erros que nós vemos cometendo. Estamos distraídos, estamos tão distraídos com o que o mundo nos oferece, que estamos nos distanciando de Deus. Por que é que a gente não buscou mais sobre Deus? Por que não aproveitamos esse momento para atualizar nossa leitura da Bíblia? Por que é que não aproveitamos esse momento para pesquisar, para adquirir conhecimento teológico, que é algo que me encanta? Se nós somos de fato um país tido como cristão, por que é que Jesus, seu ministério e as coisas relacionadas a Jesus não estão em primeiro nas pesquisas? É porque nós estamos distraídos, muito distraídos com as coisas deste mundo. Estava vendo que no Google a coisa mais pesquisada em 2020, é claro, foi tudo sobre pandemia, foi quarentena, o que era quarentena, o que era pandemia, coronavírus e auxílio emergencial. Foi os assuntos mais pesquisados em 2020. Mais uma vez, Jesus não está nem entre os 5º lugares de pesquisa, entre os 5 primeiros lugares de pesquisa. Aonde está o povo sedento pela palavra? Onde está o povo sedento por conhecimento, pela busca contínua do desenvolvimento da nossa fé? Estamos distraídos. Muitas coisas nos chamam a atenção. E seja sincero com você mesmo. Você atualizou a sua série, seus jogos? Você atualizou sua playlist? Mas é muito triste para mim reconhecer que atualizei a minha leitura bíblica. Eu vi no início de tudo isso, muita gente propagando que nós sairíamos melhores do que entramos nessa pandemia. E depois de um ano de pandemia, eu acho que não. Eu não quero ser pessimista, mas eu estou achando que não. Nós tivemos mais tempo na nossa casa. Nós tínhamos o celular na nossa mão, o computador, mas sobretudo, irmãos, o livro sagrado. Mas muitos de nós teimamos em fazer como eu fazia na 5ª série. Desde já quero explicar para vocês que estão me ouvindo aqui, presencialmente ou pelas redes sociais, de que eu nunca fui um bom aluno, tá? Eu sempre fui péssimo. Algumas matérias eu gostava mais, como educação física, apesar de não parecer, né? Artes e ensino religioso. O resto era um pouco complicado. Matemática, sim, sempre foi difícil para mim. Eu sou mais humanas, eu sou pouco exatas. Mas o que eu fazia, por exemplo? Eu chegava em casa depois da sexta-feira, como muitos fazem, né? Cansado de estudar, menino novo, mas cansado.
pegava a minha bolsa e meus livros e jogava, e só lembrava deles na próxima semana, quando aquela matéria ia ser dada novamente na sala de aula. Eu esquecia meus livros, nem tocava nos meus livros. Talvez por isso que eu sempre tirava notas medianas. Mas esse que é um grande problema que nós enfrentamos hoje. Pegamos a nossa Bíblia no domingo para ir para a igreja, e muitas vezes, quando voltamos domingo à noite para casa, é mais um livro de enfeite na nossa estante. Ele não é um livro real para mim, quando na realidade poderíamos ter aproveitado esse um ano que se passou para se dedicar à leitura. Não está distraído com lançamentos disso, daquilo, com as músicas, com tudo que esse mundo insiste em derramar em nossa mente. Inclusive, um dos grandes perigos do mundo de hoje é que tem muitas vozes soprando no nosso ouvido e acabam nos confundindo. Tem muitas vozes soprando no nosso ouvido. Uma delas é o WhatsApp, é o Facebook, é o Instagram, é o Twitter. É muitas vozes hoje soprando no nosso ouvido, ao ponto que ficamos perdidos. Em algum momento nós ficamos perdidos e já não sabemos em quem acreditar e quem ouvir, quando na realidade só deveria ter uma voz, uma única voz, nos direcionando em meio a tudo isso: a voz de Deus. Não podemos nos distrair. Um soldado em meio à guerra, distraído, será abatido. Nós não podemos nos distrair. Olhos fixos em Jesus, olhe para Ele, caminhe para Ele. Então, um grande problema que observo em Marta, mas não só em Marta, que eu não vou jogar a culpa só em Marta, não, que muitas vezes acontece comigo, é que eu me distraio com as coisas desse mundo, e meus olhos deixam de brilhar pelas coisas de Cristo, pela igreja, pelo ministério. Então o erro está em mim. O erro não está na igreja, tampouco o erro está na palavra. O erro se encontra em mim. Mas veja bem, um dos outros problemas, voltando lá para Lucas agora, se você continua, eu que saí aqui rapidamente, Lucas capítulo 10, no versículo 41, Jesus vai apontar duas coisas interessantes também, que muito vem acontecendo nos dias de hoje, irmãos. Versículo 41, e respondendo Jesus disse: Marta, Marta, você anda muito o quê? Desculpa, irmãos, vou repetir, tá? Versículo 41, e respondendo Jesus disse: Marta, Marta, você está muito o quê? Não, que palavra é essa, você não acha? Palavra que calha muito bem com a sociedade dos dias de hoje: ansiedade. E eu vou falar um pouco com propriedade, porque em 2018 eu fui diagnosticado com síndrome pós-traumática e depressão. Em 2018. Eu sei bem o que é isso. Em 2018 eu enfrentei, mas com a ajuda de Deus a gente vem superando, e eu aprendi que essa superação é um dia de cada vez, é um dia após o outro. A minha esposa está aqui, ela sabe muito melhor do que eu. Eu passei 6 meses trancado dentro de um quarto, no escuro, sem sair, e não permitia que minha esposa e meus filhos saíssem de casa. Eu não sei a que ponto me levou para isso, eu não sei aonde eu errei, sinceramente, mas eu sei que eu tive que encarar. E que palavra é essa? Ansiedade. O que é ansiedade, irmãos? É a preocupação intensa, excessiva e persistente, que muitas vezes se torna no medo do futuro. Isso é ansiedade. Vou repetir, o que é ansiedade? É a preocupação intensa, excessiva, persistente, que gera o medo do futuro. Como eu disse, sei bem desse assunto. Em 2018,
foi um ano que eu prefiro virar a página. Mas o interessante, irmãos, é que de fato, boa parte da população sofre com esse problema. E qual o problema? Muitos de nós carregamos conosco uma síndrome tida e chamada como a síndrome do sofrimento por antecipação. Já ouviu falar disso? Queremos antecipar os problemas de amanhã, inclusive, como se os de hoje já não bastassem. Você não conhece alguém assim nos dias de hoje? Ou é só eu? Ou só eu que sou louco aqui essa noite? Você não conhece alguém que passa por isso, que tenta antecipar ou trazer para si os problemas de amanhã? Conheço uma irmã em Manaus que ela sempre me dizia assim: ai pastor, eu acho que eu vou gripar essa semana. E é basicamente por aí. Você não conhece alguém assim? Nossa, eu acho que eu vou ficar doente, eu acho. Já está, olha, já está trazendo a doença. Nossa, que absurdo. Mas infelizmente é algo que parece que está se tornando normal nos dias de hoje. Mas sabe qual foi meu tratamento para a ansiedade? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, famoso, hein? E lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. No meio do meu pico de depressão, eu decidi deixar a igreja que eu pastoreei por 15 anos. E eu aluguei um apartamento. Eu disse para minha esposa: amor, eu quero um apartamento longe de tudo e de todos. Não quero encontrar ninguém que eu conheça nessa cidade. Eu quero um momento de paz, descanso, de mente, de tudo. De tudo. Comecei a ser acompanhado por uma psicóloga que ela disse: pastor, ela era da igreja, ela dizia: pastor, o condomínio aqui onde o senhor mora é grande. E lá realmente os condomínios são muito grandes. Tem muita terra no Amazonas, né? Estava comentando aqui com os irmãos que são muito curiosos com a cidade de Manaus, né? E eles querem saber muitas notícias. E como toda cidade tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Mas um lado bom, por exemplo, para você ter ideia, é moradia. Moradia em Manaus é barata. Nossa, como é barato. Oxi. Eu morava num apartamento com 3 quartos, 5 vagas de garagem, e eu não tinha nenhum carro. 5 vagas de garagem. Que os meus filhos botavam 2 travinhas para jogar futebol, piscina, tinha tudo, tinha tudo. Pagava R$700 por mês. Mas não se engane, nem tudo que reluz é ouro, porque de conta de energia eu pagava 600. Porque sem ar-condicionado em Manaus, você não vive. Nem quem nasce lá. Imagina quem vai daqui para lá. Hoje eu já me sinto paulista. Hoje eu estava com um calor terrível. Meu Deus. Estava dizendo para minha esposa: não é São Paulo que eu conheço, o que eu esperava. Esperava todo tempo frio, eu já fugi do calor. Manaus, dia de frio, faz 28, 29. Todo mundo de agasalho na rua. É a realidade. Um dia alguém me disse lá na igreja: pastor, se fizer 20, os idosos morrem tudinho. Morre mesmo, não é brincadeira não, morre. Dia normal é 35 na sombra. Diz que em Manaus o urubu só bate uma asa, a outra ele se abana, porque é muito quente. Mas veja bem, eu fui para um local longe. Eu disse: meu amor, eu quero tranquilidade para minha mente, eu quero parar, eu quero pensar, não quero ter contato com ninguém. Aí a psicóloga disse: pastor, comece a caminhar no condomínio. O condomínio é muito grande, é ótimo fazer exercício. Levantei no outro dia cedo, determinado para caminhar, coloquei o tênis e comecei a caminhar. No meio da caminhada, alguém gritou: pastor! Eu digo: não, pelo amor de Deus, não, Senhor. Eu estou tão longe da cidade, aqui ninguém me conhece. Pastor! Não. Quando eu olhei, era um irmão de uma outra igreja minha, que ficava ali no bairro Francisca Mendes. Disse: pastor, o senhor mora aqui? Moro.
O senhor não sabe. Eu tenho um grupo de oração que está precisando de um pregador. Não, eu não. E era na frente do meu bloco de apartamento. Pastor, toda quarta-feira apareça lá. Eu digo, não vou. Vou ficar em casa, não quero nada, não quero contato com ninguém, não quero nada, quero ficar na minha casa. Ansiedade dominando meu coração. Um belo dia ele bateu na minha porta, disse, pastor, é hoje, eu vou lhe levar lá. Eu fui, irmãos, mas fui contra a vontade, sabe? Tanto que eu nem preparei texto, digo, eu não vou nem ler nada hoje. Mas aquele grupo me salvou. Aquele grupo me salvou. Eu comecei a sair do meu quarto. Eu comecei a pegar a minha Bíblia novamente para voltar a fazer estudos. E o primeiro deles, 1 Pedro 5,7. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Foi transformador para mim, um pastor ministrando numa igreja há 15 anos, ouvir essa palavra novamente. Como foi maravilhoso. Mas não parou por aí. Aí eu vou agora para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, irmãos, por favor. Mateus 6, 34. Ansiedade, um dos problemas que Jesus detectou em Marta. Marta não sentou para ouvir os ensinamentos de Jesus. Um dos grandes problemas, inclusive nos nossos dias de hoje. Mas em Mateus 6,34, a palavra de Deus diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aí nós teimosamente queremos antecipar já o mal de amanhã. Nossa, amanhã no trabalho já vai estar cheio de coisa, já sei que o fulano e a fulana vai fazer isso e aquilo, já não vai dar certo, minha semana já vai começando ruim. Já estamos antecipando, trazendo para hoje os problemas de amanhã, como se os problemas de hoje já não fossem suficientes para o dia de hoje. Teimamos em tentar trazer as coisas do futuro, os sofrimentos do futuro para a nossa vida. Um dos nossos problemas. Em Mateus capítulo 6, também, versículo 27, a palavra de Deus ainda tratando a questão da ansiedade. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Olha só, que Jesus está nos ensinando aqui que a nossa preocupação, bendita preocupação, sequer pode acrescentar 1 hora a mais na nossa vida. Sequer pode acrescentar 1 hora a mais na nossa vida. Então me pergunto, por que é que nos preocupamos tanto com o dia de amanhã, se não vai acrescentar em nada, sequer 1 hora a mais na nossa vida? Parece loucura, não parece? Para mim parece. Precisamos viver o dia de hoje. Deixamos de viver o dia de hoje, deixamos de cuidar do dia de hoje para se preocupar já com o dia de amanhã. Por isso, muitas das vezes, alegamos não ter tempo para abrir a nossa Bíblia hoje. Não é que a gente não tem tempo, é que a nossa mente já está maquinando o amanhã, quando o amanhã deveria estar nas mãos do Senhor. O que me cabe é somente confiar e não administrar. Eu não preciso estar por dentro do projeto. Eu quero apenas ser parte desse projeto. Toda a direção precisa estar nas mãos do Senhor. E quando ela sai das mãos do Senhor, nós sofreremos com isso. Quando deixamos de cuidar da nossa vida no dia de hoje, pagaremos amanhã. Veja bem, o maior exemplo disso sou eu. Provavelmente você já conseguiu perceber que eu estou com uns quilinhos a mais. E me parece, não sei você, que é mais fácil ganhar do que perder. Meu Deus, Jesus amado, olha. Eu já estou caminhando um tempinho aí e nada de ver essa diferença na balança. Mas é só eu passar por um bendito restaurante que
É difícil. É muito difícil. Veja bem, se a gente não se cuida hoje, vamos pagar a conta amanhã. A conta chega. A conta um dia chegou para mim. Precisamos cuidar e zelar pela nossa vida hoje. E a melhor forma, irmãos, é ouvindo os ensinamentos do Mestre. Estamos iniciando hoje programa anual. Incentivo muito você a participar, porque isso salvou a minha vida. A palavra de Deus salvou a minha vida, mesmo eu já conhecendo, mas ela salvou a minha vida. Esse foi meu bom remédio. Minha esposa depois ficou chateada comigo, porque eu tenho um negócio com remédio. Eu não gosto de remédio. A psicóloga começou a passar para mim um acompanhamento para ir no psiquiatra. Chegou no psiquiatra, a primeira coisa que ele faz, como sempre, remédio. Ele nem te ouve, ele vai tomar um remédio. Tá bom. Cheguei em casa com tarja preta, já com medo. Eu não gosto de dipirona. Minha esposa disse: está com dor de cabeça, toma remédio. Eu digo: não, vou tomar banho. A água gelada vai amenizar um pouco. Eu não gosto de remédio, eu fujo de remédio. A doutora passou um tarja preta pequeno assim, ainda mandou no meio, disse: só tome meio. Eu digo: rapaz, o negócio é sério mesmo. Já é pequeno, ainda tem que mandar no meio. Primeira vez que eu tomei, eu apaguei. Eu não conseguia juntar duas palavras no outro dia. Digo: eu não tomo mais esse remédio. Mas minha esposa, preocupada comigo, toda noite deixava o remédio lá para mim. Eu jogava pela janela. Vou tomar mais esse remédio não. Eu vou procurar outro tratamento. Aí procurei. Esse aqui. Isso não é balela, não é conversa fiada. Aconteceu comigo. O que me salvou foi a palavra de Deus. Mas sabe qual foi o problema? É que eu tive que, no meio do problema, dar atenção para algo que eu não tinha dado, que não estava mais dando atenção na minha vida. Como a grande maioria dos brasileiros, que só vai atrás de resolver quando o problema já está muito grande e que a gente já não dá mais conta. Eis o problema. A gente vem acumulando, não resolve, acumula e não resolve. Um dia, a bomba estoura. Então, eu busquei o meu tratamento. Olha, não estou dizendo que tratamento não serve, tá? Pelo amor de Deus, não sou contra isso, não. Eu estou dizendo que, para mim, o que me ajudou foi a palavra de Deus. Hoje, vocês estão iniciando um projeto anual de leitura bíblica. Leve a sério. Essa leitura, irmãos, continua salvando vidas. Não é brincadeira. Leve a sério, faça um voto, faça um compromisso, tome uma decisão. Nós precisamos constantemente estar alimentando o nosso coração com a palavra. Somente assim conseguiremos fugir de doenças como a ansiedade, que volta e meia quer dominar a nossa vida. E isso não importa o tempo de igreja. Um antigo irmão da minha igreja, na minha igreja lá em Manaus, nós tínhamos o projeto. E ele chegou para mim, depois de eu ter entregado o projeto para todo mundo, ele chegou comigo e disse: pastor, esse negócio de leitura bíblica não serve mais para a gente, né? Isso é mais para quem está chegando agora na igreja. A gente que já leu, a gente não precisa mais disso. Eu disse para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque eu necessito, eu não preciso não, eu necessito dessa palavra. É o pão que me alimenta, é a palavra de Deus. Então, um dos problemas detectados de Jesus lá em Marta também foi a ansiedade. E mais o último, para finalizar, irmãos, em Lucas capítulo 10, por favor, versículo 41. É que Marta, versículo 41, respondendo Jesus, disse-lhes: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Veja bem, além de ansiosa, Marta também padecia por um outro mal que o mundo vem padecendo, que é o quê? O cansaço. E o cansaço não é só para os mais velhos, parece que os mais novos estão mais cansados que os mais velhos.
Não sei aqui, na minha cidade, um menino novo não pode ver um banco. Ai, meu Deus, que bom. Meu Deus, menino cheio de energia. Não pode ver um muro. Ai, vou me encostar aqui. Ai, vive cansado. Que coisa, hein? E pior que o cansaço não é só físico. Estamos padecendo também de um cansaço emocional, mental. E que não é fácil. Aqui em São Paulo, então, é um pouco pior. Por conta do trânsito que cansa a gente. Nossa, meu. Eu caí na besteira de sair da minha casa 5 e pouco da tarde, estava na luz, para nunca mais na minha vida. Não tenho nada contra a luz, tá? É porque o metrô, irmão, sinceramente, eu não sei até hoje como eu entrei no metrô. Eu não dei um passo. Quando eu vi, eu estava lá dentro. Digo, Jesus, não faço mais não. Agora eu dou um tempo, eu espero passar esses horários. E aí você vai naquele... Meu, aquilo exausta, cansativo. Então, um dos problemas que Marta enfrentava, e que não deixou ela dedicar tempo para ouvir os ensinamentos de Jesus, é que ela estava muito cansada, tinha muita coisa. Como muitos de nós queremos abraçar o mundo inteiro, como se fôssemos resolver alguma coisa. Queremos pegar o problema de todo mundo, pegamos o problema da nossa família, às vezes a família dos outros, queremos abraçar o mundo. E muitas vezes não resolvemos uma coisa sequer. Isso traz cansaço físico, mental. Marta estava cansada com muitas coisas. O que está povoando seus pensamentos nesse momento? Já é o que você vai fazer depois, a janta, o que você vai se alimentar ainda hoje? Ou você já está aqui, você entende, né? Está aqui, mas não está. Já está pensando no amanhã. Amanhã eu vou ter que levantar um pouco mais cedo. O pastor está falando aí, mas dá para mim pensando aqui. Amanhã eu vou levantar um pouquinho mais cedo, que eu tenho que passar lá, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Calma. O dia de amanhã pertence ao Senhor. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Marta estava muito cansada. Me parece que vivemos em uma geração de pessoas extremamente cansadas. Também um outro mal que parece que o povo vive com sono hoje em dia, né? Já viu? Toda hora está com sono. Ai, meu Deus, acabou de acordar e já está com sono de novo. Como que isso pode? Eu, hein? Cansaço, sono. Desse jeito a gente não vai longe realmente. Agora existe a solução para isso, que também a palavra nos orienta. Mateus 11, 28, famoso. Mateus 11, 28. Jesus afirma: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu, diz o Senhor Jesus, eu vos aliviareis. Em outras palavras, o cansaço, a fadiga é uma opção, porque nós podemos sim encontrar alívio em Cristo Jesus. O refrigério está em Jesus. Também Isaías 40, muito famoso, Isaías capítulo 40, por favor. Famoso versículo 41 ou 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmãos, a solução está nas nossas mãos para tudo. A palavra é completa em todo sentido. Nós podemos ser curados das doenças modernas através da palavra. Nós podemos revigorar nossa força na palavra. Tudo está na palavra. Triste é você que não dá a devida atenção para esse livro incrível. Incrível. Deixa no chão qualquer livro de romance que você já leu. Deixa
no chão, qualquer livro de ação. Harry Potter não é nada comparado a esse livro, nada, porque não existe nada que se compara com esse livro sagrado. Nele nós continuamos encontrando a cura, a força, o vigor, através das Escrituras. E para me finalizar, Lucas, voltando, capítulo 10, versículo 42, Jesus diz, vou ler do 41 para fazer mais sentido. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás muito ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só lhe é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Veja bem o que aconteceu no texto. Marta convidou Jesus para ir na sua casa. Porém, o que muitas vezes acontece, até recebemos Jesus, mas depois não lhe damos a atenção devida. E aí o que acontece? Marta começou a se atarefar com as coisas, enquanto Maria, sua irmã, tomou a decisão mais sábia. E qual foi a decisão? Qual foi a boa parte? Qual é a nossa boa parte, inclusive nos dias de hoje? Ouvir os sábios conselhos do Mestre. A boa parte hoje é a palavra de Deus. Essa é a boa parte. Esse livro que está na sua mão. Faça um compromisso hoje de pegar a folhinha que você pegou, que não é só uma folhinha, é um compromisso, é um voto. Utilize isso, irmãos, como a boa parte da sua vida. Não faça isso como tristeza ou com pesar. Ai, nossa, vou ter que ler esses 3 capítulos hoje. Ai, Jesus, como que eu vou fazer? Esse, na realidade, é o contrário, sabe? É um momento que deve nos dar mais gozo e felicidade. Maria escolheu a boa parte que nunca lhe será tirada. Sabe o que eu quero? É poder me jogar aos pés de Jesus e poder ouvir a sua voz. É somente isso. E como é que nós podemos fazer isso hoje? Estudando a palavra. Estudando a palavra. Não diga que Deus não está falando com você se a sua Bíblia continua fechada. Ele não vai falar. Nós temos hoje o livre acesso. Deixa eu contar um fato bem interessante para você. Na minha cidade, há muito tempo atrás, existia uma tribo dos Tupinambaranas. Essa tribo tinha algo peculiar. E o que era-lhe peculiar? É que no passado, eles eram, não é carnívoro, acabei esquecendo o nome agora. Canibal, obrigado. Mas sabe o que era interessante? Eles não comiam somente a carne humana. Eles abriam a cabeça dos seus rivais, quando eles venciam as batalhas, para se alimentar da mente, do cérebro, porque eles acreditavam, isso muito tempo atrás, por favor, tá? Não vá confundir, tá bem diferente hoje. Hoje eles andam de iPhone, né? Tá diferente, mas é verdade, tá diferente. Mas eles se alimentavam do cérebro humano, porque eles acreditavam que fazendo isso, eles iam ter o mesmo conhecimento que a pessoa tinha, que eles iam adquirir o conhecimento e a sabedoria do guerreiro que foi derrotado. Que coisa interessante, estranha. Mas não é de todo estranho. Sabe por quê? Porque nós podemos ter sim o mesmo pensamento de Deus. Sabe como? Se alimentando dos seus pensamentos que estão aqui, descritos nesse livro. Nisso eu creio. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa noite tão especial. Sobretudo, Deus, por termos a possibilidade e oportunidade, Deus, de partilhar
esse alimento espiritual. Que de fato, Deus, Ele possa impactar a nossa vida e o nosso coração, para nos levar, Deus, a exercer e fazer e praticar a boa parte que temos a oportunidade, que está sobre nossas mãos. Nos dê fome e sede da Tua palavra. Deus, que a Tua palavra, de fato, seja, Deus, tudo que a gente deseja e almeja. Que a gente possa esconder a Tua palavra em nosso coração, para não pecar, para não machucar a Ti, Senhor. Esteja conosco, Deus, também, nos dando a vontade, Deus, de abrir esse livro e entender, Deus, que de fato é a Tua voz falando conosco, e que isso sim vai transformar a nossa vida. Mas também, Deus, é uma boa prova de amor. Jesus também nos ensinou que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta apenas abrir a boca para dizer que amamos a Deus, quando apenas são palavras, e as palavras os ventos levam, e o que permanece são as ações. Que ações vamos ter hoje ou a partir de hoje, que de fato, Deus, demonstre o nosso amor e interesse por Ti? E a boa resposta é abrir a Tua palavra para ouvir os Teus conselhos. Deus, o salmista também já nos alertou o quanto eu amo a Tua lei, Senhor, e por ela e nela eu medito de dia e de noite. Ó Deus, faz nascer, faz brotar em nosso coração. Se não vem de nós mesmos, Deus, então que venha de Ti. Nos desperta, Deus, nos desperta com um desejo ardente de ir abrir a nossa Bíblia, de ter, Deus, as conversas diárias contigo, mas também, Deus, de ser direcionados, porque se estamos perdidos, Deus, é porque nos falta direção, e é tão triste, Deus, porque a direção está em nossas mãos, a Tua palavra. Obrigado, Deus, e te peço que o Senhor continue abençoando essa igreja, direcionando, Deus, a eles com essa leitura, e que eles possam desenvolver ao longo desse ano um relacionamento cada vez mais próximo e íntimo contigo. Esse é o meu pedido. No nome santo e poderoso de Jesus é que eu oro e agradeço e digo amém.